Olá pessoal, tudo bem? Sou Vanessa Ari, nutricionista. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história, que inspirou a minha busca por estudar nutrição. Então, desde pequena eu tive muitas doenças, muitos sintomas inflamatórios, e aos 7 anos eu tive uma doença inflamatória chamada reumatismo infeccioso, que me fez ter que tomar muitos antibióticos, muita cortisona por muitos anos para controlar essa doença. E isso me desequilibrou bastante, né? Me levou a ter vários sintomas, excesso de peso, e foi com o que eu lutei aí a vida inteira, né? A adolescência toda, correndo atrás de dietas, de entender o que era isso, enfim, sem saber, né, a origem de tudo isso. E aí foi por esse motivo que eu comecei a querer estudar nutrição para tentar resolver os meus problemas, as minhas questões. Fiz nutrição. Fiquei um pouco frustrada com a faculdade, porque ao longo dos estudos eu percebi que a nutrição ia além do que eles estavam falando ali, né, que meu problema não era só aquele, né, e que eu queria entender mais sobre a causa desse problema, sobre a origem das doenças, sobre como que o nosso corpo funciona de fato, o que impede ele de funcionar, né, em alguns casos. Então eu saí da faculdade em busca de outros cursos, de novas vivências para poder fechar essa chavinha que não estava batendo ali, né? E eu encontrei a medicina chinesa, que me deu uma visão muito legal, né, de que as doenças também têm uma causa psicológica, também tem a ver com o tipo de alimentos que a gente não tolera, né, que a gente tem alergia, que a gente acaba inflamando o nosso organismo quando a gente consome esses alimentos, com o ambiente, né? Enfim, fui fazendo mudanças e fui percebendo muitos resultados. E um pouco depois eu encontrei a nutrição funcional, que é uma pós-graduação que me deu uma visão maravilhosa ainda da nutrição, que fechou, né, esse ciclo e que me mostrou que realmente a gente é feito de nutrientes, nossas células são feitas de nutrientes, precisamos de nutrientes para funcionar. Porém, existem vários fatores que impedem esse nutriente de chegar à célula ou que atrapalham essa nutrição de alguma forma por conta de inflamações, de alimentos alergênicos, de toxinas ambientais, de estresse, né? Então tudo isso influencia na nossa nutrição. E a gente pode sim ir lá na causa e reverter essa situação. Se a gente tiver ou, né, souber entender aquele paciente e colocar as coisas certas para que ele consiga, né, chegar nesse equilíbrio. Então eu fui aplicando tudo isso em mim, eu me tornei meu próprio laboratório de experiências, e é por isso que eu tenho uma empatia muito grande com cada paciente que chega no meu consultório, com cada pessoa que eu converso sobre isso, porque eu passei por muitas dessas coisas, por muitos dos sintomas que eu vejo aparecendo, que são muito comuns, né? Eu tinha muita acne, insônia, tristeza, né? Uma leve depressão, excesso de peso, inflamações pelo corpo. Então tudo isso é o que eu mais vejo, né, nos pacientes que eu atendo. E é muito bom poder ver a satisfação das pessoas de entender o corpo, né? De eu explicar como é que isso funciona, como é que isso foi afetado e como recuperar, né? E dar uma certa consciência e autonomia para aquele paciente cuidar dele diariamente. E não simplesmente ficar tratando uma doença que não tem fim, né? E na causa do problema. Então é muito bom para mim, né, poder estar aqui agora, tendo, né, curado, sentido essa mudança em mim mesma, né, ao longo desses anos todos de estudo e de aplicação disso na prática, e poder oferecer isso para quem precisa. Espero que vocês tenham gostado da minha história, se inspirado para buscar cada vez mais cuidar de vocês e ter perda de peso sim, mas mais do que isso, vitalidade positiva, que é a ausência de sintomas. Se precisar, estou aqui, aceito dicas, sugestões, se quiser conversar um pouquinho, marcar uma consulta, estou por aqui e podem seguir meus canais, minhas dicas, e estou aqui quando precisar e quero que vocês fiquem cada vez mais nutridos. Beijo!